Salve! Mari Magalhães aqui na voz e a gente está aqui em mais um episódio do videocast dedicado especialmente ao departamento de fotografia, trocando uma ideia aí com novos profissionais aí da área de fotografia para o cinema. E eu tô aqui com a Clara Idioré, Clara Idioré é profissional de maquinária, comprometida com a diversidade de olhares no audiovisual, busca projetos que valorizem representatividade feminina e indígena na técnica do cinema e audiovisual brasileiro. Suas principais experiências em produções foram em O Brilho Que Você Tem, Dona Neuma Roda de Samba, Levanta Regiane, Cabocla, entre outros. Muito bem-vinda, Clara, satisfação imensa te receber aqui. Conta um pouquinho aí de onde você vem, quem é você e a sua trajetória aí dentro dessa função de maquinária no cinema. Obrigada pelo convite, primeiramente. Então, a minha trajetória no cinema começa um pouco antes da maquinária. Ela começa com audiovisual, mais voltado para o documentário, que eu sou indígena, então eu vim, na aldeia tinha um projeto de audiovisual que busca preservar a memória com audiovisual. Era mais interno, eram filmes mais pra gente assistir na aldeia, não era tanto externo, algum projeto ou outro ia. E aí então eu sempre tive essa questão de que eu queria fazer cinema, eu tinha certeza disso. Aí na época de vestibular eu acabei não indo tanto pro cinema, eu fui pro jornalismo, foi onde eu sou formada em jornalismo e atualmente estou na segunda graduação de cinema. E nesse meio tempo, conhecendo todos os departamentos, gostava de uns, gostava de outros, mas ainda não tinha me encontrado, até que teve uma palestra, uma roda de conversa assim, sobre maquinária com o maquinista Chico Macedo. E foi onde eu me apaixonei perdidamente por maquinária, porque eu sempre gosto de montar coisas, de montar equipamentos. Sempre foi uma paixão mexer com ferramentas. E desde então eu estou me envolvendo nesses projetos, faz mais ou menos uns 2 anos que eu já estou atuando profissionalmente, não só em sets universitários, e está sendo uma grande aventura. Clara, muito específica essa área, né? Porque é uma área muito técnica e ao mesmo tempo subestimam as mulheres, né, nessa área. Como que é para você, o que mais te atrai nesse setor, dentro do audiovisual, assim, é o setor técnico, o que te atraiu na maquinária, assim? A possibilidade de inventar coisas, mexer literalmente com ferramentas, você solucionar problemas através dessas maquinárias. É um setor bem masculino, atualmente. Eu acho que aqui em Goiás que trabalha especificamente com maquinária, sou eu e a Paloma Tavares. Eu particularmente gosto de me intitular enquanto maquinista, mas no mercado goiano a gente acaba fazendo maquinária e elétrica, que cuida das luzes, não só da parte das maquinárias pesadas. E é uma curiosidade que eu estou desenvolvendo, inclusive, no meu TCC. Quantas mulheres tem? Eu estou realizando um mapeamento agora de quantas mulheres tem na técnica. Aqui em Goiânia não tantas. E por que tem essa evasão? Porque eu já percebi durante a minha pesquisa que algumas até têm interesse, entram, mas acaba indo para as outras áreas e tal. E qual que é essa questão de não permanecer tanto? E você, dentro desse mapeamento que você já está fazendo, o que você já percebeu, assim, além disso que você citou? A maioria das mulheres pedem menos machismo, acho que essa é a principal questão. É uma coisa que eu comento com a Paloma e com outras profissionais que sempre acabam me perguntando do porquê que eu estou na maquinária. Que também muita gente vê como porta de entrada para outros departamentos, principalmente a direção de fotografia ou assistência de fotografia. Mas quando eu falo que eu estou estudando cinema, mas escolhi a maquinária enquanto profissão, dá um choque. Porque mesmo dentro do cinema a maquinária é um pouco invisibilizada. Não só em questão de gênero, mas de profissão mesmo, porque pouquíssimas pessoas conhecem.
o que a gente faz, como é que a gente faz, para que a gente está em set, Sim. qual que é a importância do maquinista. E tem uma relação ali, o maquinista ele tem que ter uma relação muito boa ali entre o operador de câmera, o diretor, né, de fotografia ali dentro do set. Explica um pouquinho sobre essa relação. Então, a equipe de maquinária ela é dividida entre o chefe de maquinária e o assistente de maquinária. E aí depende quantos assistentes você tem. O chefe é o cara que vai mais lidar, ou a pessoa que vai mais lidar com o diretor de fotografia, com o restante que a gente fala chefe de equipe, cabeça de equipe, né? Uhum. Então ele vai entender o que o operador de câmera, porque tem essa relação de tem o operador de câmera, mas tem alguns diretores que também operam câmera. Então ele vai entender quais as movimentações que ele quer, como que ele está pensando a luz. E nisso eu atuo mais enquanto assistente, ele vai passar pra gente, olha, eu vou querer um butterfly assim, eu quero a luz posicionada ali, e aí ele vai passando essas orientações pra gente ir montando. Você entende muito, então, de construir posicionar todos os equipamentos para chegar nesse resultado, assim? Hoje em dia sim, mas é um constante aprendizado. Porque eu falo que maquinária é um grande Lego. Tem a forma certa de montar, mas vai da sua criatividade a forma que você vai resolver o problema que está sendo pedido. Que massa! Vamos ver algumas imagens da atuação da Clara? A maquinária é um trabalho invisibilizado, assim, é igual você falou, é o primeiro que chega e monta, depois é o último que chega para desmontar, né? Fala um pouco desse trabalho, assim, dessa atuação sua. Uhum. Eu acho que a grande questão do maquinista é comprovar o trabalho dele, a eficácia dele para além dos sets que ele trabalha. Porque é muito complicado você fazer um portfólio de um maquinista, porque são trabalhos que você vê em set, pessoas trabalhando diretamente com você, então é sempre indicação. É um trabalho invisibilizado não só por pouquíssimas pessoas conhecerem, mas porque também a gente próprio não tem tempo de registrar. A gente está na correria montando porque o relógio do set está correndo. Então, uma saída também que seria nós mesmos começarmos a filmar. Uma vez ou outra, o Steve consegue tirar uma foto nossa e tal, mas o processo em si da montagem, nós, enquanto maquinistas, que acabamos vendo o resultado para além da tela do resultado final. Então, sim, eu acho que seria interessante a gente pensar uma forma de registro ou desse tempo para o maquinista, sabe? Então fica aí a dica, você que trabalha com fotografia de estilo no cinema, registrem os maquinistas, a equipe que está aí nessa montagem, nessa parte técnica que é muito importante para o resultado final, né? Com certeza. Tá vendo, Rayane? Tá vendo, Rayane? Ai, nossa fotógrafa arrasa muito. Clara, teve alguma cena, equipamento específico nesse trabalho que você já realizou que exigiu uma solução criativa sua ou da sua equipe? E como você se prepara tecnicamente e até emocionalmente para cada evento, cada situação dessa? Sim, eu acho que a parte mais interessante é você primeiro, enquanto maquinista, estar com uma roupa confortável, porque você sobe, desce, sobe, monta aquilo, desmonta aquilo. Protetor solar, pouquíssimas pessoas lembram disso, porque a gente trabalha muito externamente também, sim, né? Fora os sets internos. Mas a grande questão de preparo
meu, enquanto assistente, é entender quais são as cenas que a gente vai estar, o tipo de terreno que a gente vai estar trabalhando, porque isso me ajuda a escolher tipo, o tipo de sapato, o tipo de ferramenta que eu poderia usar. Outra questão de preparo, eu acho que psicológico e físico é você não deixar o corpo relaxar um pouco. Tem alguns amigos que trabalham em set comigo que sempre falam que a equipe de maquinária tá sempre durinha, andando, correndo pra lá e posturada. Pra cá. Eu falei, gente, não é marra, é só porque realmente se a gente relaxa o corpo, já era, as coisas são pesadas e tal. O cansaço vem, né? O cansaço vem com toda a força quando a gente relaxa. E questão de equipamentos, que você me perguntou. No Cabocla, que vai ter alguns trechinhos, foi um set bem corridinho. A gente teve a dificuldade de gravar em ruas que não estavam fechadas. Então, a princípio, era previsto um butterfly, que é uma armadura assim, que a gente troca os panos, que ajuda na difusão ou na negativação da equipe de foto, da luz, né, no caso. E não foi possível de jeito nenhum. Então, taca a bandeira, vamos ver o que a gente dá para fazer, coisas mais móveis. E eu acho que a principal questão da equipe de maquinária é a valorização dela, porque foi como eu havia citado, aqui em Goiás a gente acaba tendo muito, o maquinista é também elétrica. É importante entender que quanto mais profissionais da elétrica e da maquinária tiver, mais o processo vai ser mais rápido. Mais você tem tempo para fazer e gravar da forma que você quiser, sem sobrecarregar ninguém. Legal, vamos assistir um trecho aí do resultado desse trabalho aí que ela citou, que teve esses contratempos, mas que ficou assim. Transborda sua graça sonora quando almeja o fundo do rio, se desprende do peito vazio. Quando almeja o fundo do rio, se desprende do peito vazio. Preto, eu clamo por compreensão, mas não choro pela redenção. Levantamos, olha quem diria, negras vivem recriando a sina. Menina, dança pra amenizar, balança, que seu giro faz o mundo girar. Menina, dança pra amenizar, balança. Clara, bebe água porque a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades da maquinaria. Da maquinária, desculpa, como que você lida com essa parte orçamentária, de deslocamento principalmente, porque às vezes a maquinária requer, né, caminhão para transportar todos os equipamentos, também essa parte de orçamento, como que você lida com todas essas especificidades técnicas? Sim, eu já atuei também em algumas produções enquanto chefe, então na minha experiência da questão orçamentária é que a gente sempre pergunta primeiro, tenta entender o que o fotógrafo quer, o que a direção está pensando, quais são as movimentações que ela quer, e dentro disso conversa com a produção, tá? É isso que o diretor está me pedindo, as direções estão me pedindo. Qual que é o meu orçamento para eu passar exatamente o que vai ser possível e o que não vai ser possível, dada a grandeza do projeto e o quanto de orçamento que eu tenho. A partir disso, é que a gente vai estabelecer, olha, isso daqui é super possível, isso é uma negociação sempre. Isso daqui a gente consegue dar um jeitinho, uma coisa ou outra, mas tem algumas coisas que as pessoas querem fazer
Goiânia caber em ideia. A gente vamos... Mas aqui, por favor, esse tipo de equipamento a gente não tem, porque também tem essa questão, né? Não só de orçamento também, de pessoal reduzido, de maquinária reduzida. Tem alguns equipamentos que Hollywood vai ter que aqui ainda não chegou. Questões automatizadas ou não. Então é sempre uma negociação. Mas fora isso, eu acho que também uma grande mudança que está tendo, mas ainda muito pouco, é em questão a valorização de pagamento pro maquinista. Porque eu acho que é uma das equipes que realmente mais trabalha pesado. Não é que trabalha mais do que os outros, porque todo mundo está no corre ali, claro, sim, cada um tem as suas dificuldades, mas são equipamentos mais pesados, que a gente precisa de uma questão física, de estar atento, porque a gente cuida também da segurança. Se uma luz cair na cabeça de alguém, Deus me livre. Então é nossa responsabilidade estar um set seguro. E quando a gente vai para as planilhas do eixo Rio-São Paulo, paga não tão bem. Acho que Goiânia a gente está conseguindo valorizar um pouco mais, porque os próprios maquinistas estão fazendo o seu preço. Mas tem a questão também de carga horária. Eixo Rio-São Paulo, a gente tem um set de 8 horas ali, contando com desprodução, com produção, com tudo. Goiânia, a gente ainda está em 12, mas baixando para 10 aos pouquinhos. E eu acho que isso vale muito do fortalecimento da equipe como um todo, de entender que é um desgaste total, que a gente rende muito mais às vezes em 10, 8 horas, sim, do que em 12. Então, entender que tem esse tempo de produção da maquinária que a gente precisa para estar tudo seguro, para montar tudo bonitinho. E ter essa negociação, realmente, conversar, sentar as chefes de equipe e entender o que é possível e o que não é possível dentro do orçamento ou não. Carga horária dentro do cinema goiano, assim, dentro do set cinema goiano, é uma coisa que eu vejo muito as pessoas falarem, né? Essa carga horária dentro do set extensa, assim. Mas não que isso defina o cinema goiano, eu queria que você falasse como você enxerga o cinema goiano para além disso, assim, como que você vê que a gente está avançando, que a gente precisa melhorar em quê? Eu acho que, vendo e participando dos sets atualmente, o que eu estou gostando muito de ver é a preocupação com o bem-estar da equipe. A produção está atualmente preocupada se o pessoal está comendo bem, se está confortável, se não está dentro do possível também, né? Porque, querendo ou não, o orçamento ele manda em todos os departamentos. Então, esse cuidado está sendo um pouquinho maior dentro do cinema, porque vale lembrar que tem as diferenciações entre o que é cinema, o que é audiovisual, o que é propaganda, e cada um tem uma realidade diferente de trabalho. Então, dentro do cinema, o que eu estou gostando é essa preocupação em trazer novos profissionais, em valorizar uma certa presença feminina em todas as áreas, para além o que o pessoal está acostumado, que é produção, maquiagem, tá na fotografia, tá na maquinária, tá, sim, em outros lugares também, mas trazendo um trabalho de qualidade, não só por ser mulher, ou não só por ser uma pessoa negra, ou não só por ser uma pessoa indígena, por qualidade de trabalho, entendendo que isso é um plus no sentido de traz uma outra visão, você acaba aprendendo nas conversas enquanto a gente não tá gravando, mas também da valorização de outros nichos que a gente não vê tanto, porque querendo ou não, o cinema é uma questão, quando eu era criança inclusive, do homem branco, cis, hétero, que antigamente, inclusive, me questionaram quando eu falei que eu queria fazer cinema, se eu tinha condições de arcar com uma faculdade, com a câmera que seja. E naquela época eu não estava pensando nisso, eu só queria fazer cinema. Só queria entrar, Sim, nesse universo. Exatamente. Então acho que são grandes mudanças, passinhos pequenos, mas grandes e significativos. Massa. E você quer atuar na maquinária, assim, por todo o tempo dentro do cinema ou não? Você estudando cinema agora, você quer transitar por outras áreas? O que você pensa, Clara, e de Ourier daqui a alguns anos vai estar como dentro do cinema?
Eu quero ser maquinista e eu sou maquinista. Eu trabalho muito para essa questão de fortalecer essa minha área, entendendo que as pessoas envelhecem. E cansam daquilo, é cansativo. Então, possivelmente, talvez futuramente eu atue em outras áreas, mas meu principal foco é a maquinária. Eu tenho estudado e vendo caminhos de formação para novos maquinistas. Então, talvez se eu não estiver ali atuando enquanto maquinista em set, mas em projetos de formação para outra galera entrar. Legal. Mas sempre no viés da maquinária, né? Com certeza. Porque também a maquinária sempre, né? Sempre vai existir essa função. Não é uma função. Você acha que é uma função que pode ser substituída? Não. Não tem jeito. A gente consegue automatizar uma coisinha ou outra, mas foi o que eu falei, vai da criatividade do maquinista também, a gente entender o espaço, entender o que a pessoa quer, porque nenhum filme é igual ao outro internamente, tem coisinhas padrões, uma coisa ou outra, mas as dificuldades vão ali e você tem que ir resolvendo. Inclusive, eu acho que um grande déficit da maquinária é essa falta de formação que a gente está tendo. Quem entrou na maquinária entrou por uma indicação e acabou indo aprendendo. Então eu acho que falta também esse olhar para a formação de novos maquinistas, de novos gaffers, eletricistas, enfim, da parte mais técnica nessa área. Sim, a gente estava falando nos bastidores aqui sobre que você presta atenção, né, nos créditos de filmes e em Hollywood, nos Estados Unidos, e essa função de best boy, né? E como ela é tão direcionada, ou sempre foi direcionada a uma persona masculina, né? Mas hoje a gente está vendo aí como a Clara e Diorier, pessoas assim que estão à frente, que estão tomando essa função como a sua função primordial dentro do cinema, né? Para além das outras áreas. Eu acho isso incrível. Clara, quais mudanças você acredita serem urgentes hoje, assim, dentro do audiovisual, para ele ser mais diverso, mais inclusivo também? Acho que as formações, como eu estava falando, da maquinária e outras questões, porque na faculdade a gente vê muita questão teórica de como que se encaixa a luz, como que não, o que funciona e o que não funciona, mas a realidade de um set traz uma outra questão, umas outras coisas que eu acho que quando a gente senta e conversa com os nossos calouros ou quem já está realmente atuando em equipe de set profissional, que a gente fala, tem essa diferenciação de set universitário para set um pouco mais profissional, que você sabe que cada equipe está no seu quadradinho, mas funciona organicamente. Entender como é que funciona um set na prática. E os alunos principalmente prestarem atenção em comportamento, que eu sei que é um equipamento novo, você está curiosíssimo, mas entender que se você está ali numa determinada função, faça ela muito bem. Porque o seu comportamento muitas vezes vai dizer muito mais do que você ter feito 1 milhão de filmes ou não. Sim. Porque uma vez que você acaba com a sua reputação, é difícil voltar. Mas eu acho que essa questão de formação, e tá crescendo, né, em diversas áreas, porque o que é mais legal no cinema é que ele atende todo mundo. Tem muitas profissões dentro de um set. Não é só direção de fotografia, não é só som. E dentro dos próprios departamentos tem o quê? Tem o diretor de fotografia, tem o GMA, tem o maquinista, tem o assistente de maquinária, tem o elétrica. Então, são diversas funções e em uma hora você se encaixa em algum lugar. Massa. Então, quando você lembrar de um maquinista, estiver precisando aí de uma equipe de maquinária no seu set, lembre-se de Clara e Diorier. E pode falar, diretor. Durante toda a entrevista, a Clara não falou. Como que foi o primeiro dia de set? Como que você entrou no set profissional pela primeira vez? Olha, boa. Olha, como que eu entrei. A primeira vez que eu entrei em set, a minha trajetória começou da seguinte forma.
Foi com a roda do Chico, que eu conheci ele, enfim, meus olhinhos brilharam. Inclusive eu vou mandar uma foto de mim nesse dia, que dá pra ver que eu tô boba assistindo a encantada. Palestra. Sim, e aí uma dica que eu dou, inclusive, para quem quiser entrar em qualquer departamento, é você se apresentar e dar a cara a tapa. Olha, eu estou a fim de aprender, não estou sabendo nada, me dá uma oportunidade. Os primeiros trabalhos é sempre 0800, ou pelo menos um lanchinho. Sim. E aí, com o Hudson, que ele é da fotografia, eu já sabia que ele mexia mais tanto com fotografia, mas também com maquinárias. E aí eu falei, olha, eu tô muito a fim de aprender, tô aí, é uma área que eu me interesso. E ele me chamou pro TCC dele. Foi quando eu comecei a aprender o básico do que é a garra, do que a gente usa, o que é maquinária de fato, dos equipamentos em si, né? E aí nisso ele me apresentou o Larry. E aí o Larry também foi, não, o que você sabe, o que você não sabe? Eu falei, sei o básico. E aí uma coisa foi levando a outra. Aí nisso eu conheci o Vinícius, que aí ele também gostou do meu trabalho. Falou, nossa, você realmente está muito interessada, já sabe o básico, já sabe um pouquinho para além do básico. E aí foi para o set profissional que eu trabalhei com o Chico pela primeira vez, que foi Apenas Coisas Boas, do Daniel, só não vou lembrar o sobrenome do diretor. Nolasco. Daniel Nolasco, exatamente. E foi o diferencial que ele chegou assim, eu falei bem assim, por causa de você que inclusive eu estou aqui. Ele, nossa, o que você sabe? Você sabe o básico? Aí ele foi falando o nome das garras e tal. Ele falou, não, então você sabe mais do que o básico, inclusive. E foi a primeira vez que eu realmente estive num set profissional com todas as equipes bonitinhas, mas foi isso. Indo de pessoa em pessoinha, uma pessoa foi me conhecendo, foi conhecendo o meu trabalho, chamando. E aí tô nisso, inclusive semana que vem tem mais um set por aí. E aí eu adoro quando me chamam. E qual que são os próximos trabalhos que você vai trabalhar aí com Nesse essa próximo, esse ano eu acho que eu já tive uns 3. No próximo vai ser um curta do Totti. Mas isso é engraçado que a gente nunca sabe em qual filme que a gente vai estar. A gente fica esperando, a gente só escuta, olha, você tá lá na planilha de fulano. Não, beleza, mas é muito bom ser chamada pra essas coisas, é muito bom. Legal. Tem mais alguma coisa, diretor? Então, muito obrigada, Clara. Você com certeza já é uma referência aí dentro dessa área. Muito obrigada por trocar essa ideia com a gente, trocar um pouquinho dessa experiência sua. Desejo que mais e mais projetos surgem aí para você, chegar cada vez mais longe e poder ensinar novas pessoas também. Eu acho que você tocou num ponto essencial, que é ensinar essa função para que tenha mais profissionais nessa área, e se a gente puder contar com você no futuro para isso, vai ser grandioso. Obrigada, muito sucesso. E é isso, viu? Lembrar de maquinária no cinema, maquinista, Clara e Diorier, tá aí arrasando, quebrando tudo. Muito obrigada a você que acompanhou até agora. A gente tá aí, mais um videocast, em breve mais um episódio e a gente se vê. Valeu!